Cara, vamos puxar logo esse assunto, para a live não render muito, não ficar muito longa. Vai ter polêmica, porque a gente já adiantou ali mais ou menos as ideias no grupo mais cedo, então eu vou começar com o Leandro Dias, vou deixar o Quintela por fim, porque o Quintela eu acho que é a voz dissonante aqui. Leandro Dias, a pergunta de US$ 1 milhão, meu amigo. Oi, em barras de ouro, em barras de ouro. Manteria Marcão para a continuidade do ano ou pensaria desde já num novo treinador? Não manteria o Marcão, porque o Marcão não quer ser treinador de futebol. Acho que a justificativa é simples, é essa. Se o Marcão quisesse ser técnico, ele já não estaria no Fluminense, porque o Fluminense nunca cogitou, ou se cogitou, ele não quis, né, a efetivação para ser um treinador do Fluminense. Então, não é um demérito dele, não sei se ele tem capacidade para ser técnico ou não. O fato é que ele não quer. E se ele não quer ser um treinador, por que eu tenho que considerar essa condição? O Marcão, ele é um funcionário da gestão Mário Bittencourt. Ele vai fazer o que a gestão Mário Bittencourt pedir para ele fazer. Claro, né, dentro dos limites da dignidade. E o Marcão é um cara digno, né? Ele tá fazendo o seu papel de maneira honesta, digna, recebe para isso, tá tudo certo. Mas quando a gente vem aqui nessa live, em outras, e fala sobre profissionalismo, essa gestão é amadora, a gente não pode considerar um cara que nunca se colocou como treinador desde que está no Fluminense. Há quantos anos? Quase uma década. O Marcão foi técnico, se não me engano, do Bangu e também do River do Piauí. Acho que foi isso. E ele foi convidado para estar no Fluminense, ser um auxiliar permanente. E, de novo, assim, não estou colocando em xeque a capacidade dele como treinador, porque eu nunca vi. Eu vi o Marcão em momentos pelo Fluminense que precisou dele. Então, o Marcão aceitou ser um tapa-buraco de treinador. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o Quintela, o Rafael Paiva, o Sérgio Moré, nem vocês. O Marcão, ele é o tapa-buraco oficial. Que bom que o Fluminense voltou a jogar bola após a saída do técnico Zubeldia. Fez um jogo muito correto contra o Rivadavia, muito seguro, já falamos aqui largamente. Mas o Fluminense precisa ser profissional. Então a gente precisa ter um treinador, não só para tentar ganhar a Libertadores, mas para continuar o planejamento para 2027 também, buscar uma vaga na Libertadores via Brasileiro, caso a gente não ganhe a Libertadores de novo. Então, cara, meu posicionamento é simples, né? Eu não posso considerar técnico um cara que não é, porque não quis ser. E o clube que nunca cogitou o Marcão como treinador efetivo. Todas as vezes em que ele assumiu, foi tapando o buraco de um técnico que saiu ou foi demitido, e na temporada seguinte o Fluminense já imediatamente trouxe um treinador. Então o Fluminense precisa sim de um técnico que mantenha um padrão de jogo organizado para a gente conquistar esse título da Libertadores. Mas é aquilo, cara, a Libertadores, apesar de ter se aberto de uma forma incrível para nós, ainda é uma competição complicada, né? Se a gente passando pelo Platense e o Coquimbo Unido... Platense acabou de classificar aqui. O Coquimbo perdeu um pênalti. Estava no 8º pênalti. Não, 7 pênalti cada um. E o Platense classificou. O Coquimbo eliminado. Então, temos mais um time argentino, um time pequeno, é verdade, limitado, mas com obrigação de passar. Então, cara, eu acho que a gente tem que contratar um treinador. Claro que é antipopular eu falar isso aqui, depois do Fluminense jogar bem, vencer o Palmeiras e ter uma postura ok, bacana, ter se classificado de forma épica contra o Rivadavia. Mas e se tivesse perdido para o Palmeiras e fosse se desclassificar? Estava todo mundo pedindo fora Marcão. Então, eu não olho só o resultado, eu acho que a amostragem é muito pequena para poder considerar Marcão. E, de novo, gente, o Marcão não é técnico. E não por minha causa, porque ele não quer ser. Mas aí eu continuo contigo, Leandro. Fica aí na telinha. Mas aí eu faço um desafio. O Marcão continua auxiliar, né? Porque, dada a conjuntura atual, o técnico titular é o Thiago Silva. Nem nessas condições você manteria o Marcão, porque o que me parece é que vai ser essa organização, né? O Marcão tá ali, mas
quem tá dando os pitacos táticos parece ser o Thiago, ou talvez o Fábio, não sei. Nem assim você não manteria. Não, cara, eu não manteria porque aí eu estaria sendo incoerente com o que eu penso. Eu falo Tudo tanto bem. sobre planejamento, tanto sobre profissionalismo, processos. Eu não posso considerar um jogador que ainda nem começou a carreira como técnico, como um treinador, junto com um cara que não quer ser técnico. Né? Aí eu estaria sendo incoerente. Eu vi os meus seguidores falar, pô, Leandro, tu fala uma coisa e faz outra. Não, eu penso exatamente isso. E, de novo, o Marcão continua porque o Fluminense ganhou do Palmeiras, onde pouca gente esperava, e classificou, muita gente não acreditava. Passou a acreditar depois de vencer o Palmeiras. Se começar a perder, a torcida vai pedir fora Marcão. E aí, Thiago Silva, treinador porra nenhuma, é isso. Eu não posso ficar preso ao resultado. O rendimento teve, mas em um jogo. Que seja uma máxima. Mas eu não posso pegar um jogo onde jogou muito bem, elogiei, e classificou e falar, ficou bom, vamos manter. Pô, peraí, vamos manter um tapa-buraco? Um cara que sempre teve ali para poder apenas cumprir ordem? Eu discordo. Acho que o Fluminense é um clube grande, deveria ser profissional e tem que ter um treinador profissional. Cara, vou ser bem rápido, até para deixar a polêmica surgir do Quintela com o Leandro sobre o assunto. E até porque eu estou bem no meio, cara, desse assunto. Vou ser sincero para vocês. Por filosofia, pelo que eu penso de futebol, até pela coerência que o Leandro falou, não. Né? Eu tenho uma ideia de futebol, de planejamento, de ter um trabalho dentro do que você espera do time, dentro das características que você vai buscar. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu entendo o argumento que faltam 3 meses para a final do Mundial, da Libertadores. 3 meses e 10 dias, mais ou menos. Não sei quem entraria para fazer isso, e a gente conseguiu uma forma de jogar. Se é o Marcão, se é o Thiago, eu não sei. Eu acho que tem mérito dos dois aí, como teria demérito também se não desse certo. O futebol é avaliado muito pelo resultado mesmo. Então, assim, eu fico... Sinceridade, cara, eu não costumo ficar em cima do muro, não, mas eu não acho uma decisão fácil, cara. Não acho uma decisão fácil. Porque também você trazer um cara que tem agora uma visão diferente, vai tentar encaixar sua visão e não conhece o elenco, é um risco muito grande, cara. E o Fluminense, querendo ou não, evoluiu. Mesmo se não conseguisse o resultado, íamos avaliar diferente, mas o Fluminense está partindo de uma evolução. Né? E essa evolução agora vai tomar uma dose de vitamina de anímico muito grande. Né? Tomara que a gente faça um bom jogo contra o Remo. Né? A tendência é essa. A gente conhece as nuances de futebol, a gente sabe que a gente está num viés de alta que a gente tem que aproveitar. Então, assim, eu fico muito tentado a fugir de um pensamento meu quase que, não vou dizer utópico, mas uma visão minha de futebol. Então, eu queria passar a bola para o Quintela, irmão. Vocês vão me convencer aqui. O Leandro pensou de um jeito, o Quintela vai pensar de outro. E Sérgio Moretti, nesse exato momento, está em dúvidas do que faria. Em cima do muro. Em cima do muro. Tem a opinião do Rafa também, né? Tem a opinião do Rafa também. Será que vai ter empate? Então, a minha opinião é mais em cima do muro mesmo. Concordo com o Sérgio Moretti. A minha, inclusive, tem alguém que fez um comentário aqui que me reflete muito do que eu penso, ó. Mas vocês não acham que deveriam ir mantendo o Marcão sem efetivar como técnico e vendo até onde vai? Vamos. Mas boa, o que é efetivar? Mas o que é efetivar? É dizer ele é o técnico? Isso ele é o técnico. Bobagem. Isso é bobagem para mim. Ele é o técnico até o Fluminense voltar a jogar mal e perder os jogos. Aí ele sai. Só que ele não sai, né? Ele sai do comando técnico, mas volta para a função dele. Assim, que é do game, Leandrão. Ele só tem menos vidas, né? Tá cara, com aquela barrinha de estamina menorzinha. Gente, o Marcão vai ficar, assim. Eu só dei a minha opinião. Ele vai ficar porque ele teve resultado recente. O Fluminense conseguiu 2 resultados inesperados. É por isso que ele vai ficar. E teve rendimento, principalmente contra o Palmeiras. Essa amostragem no futebol é suficiente. E para mim é muito claro que ele vai ficar. Eu discordo. Eu acho que é pouco tempo para poder dizer temos uma evolução. Tivemos uma evolução. Vamos manter? Não sei. E o próximo técnico? Cara, se a gente encontrou uma maneira de jogar, concordo com o Sérgio,
O próximo técnico ele tem que ser buscado para manter essa maneira de jogar. Porque o Marcão não é técnico. O meu ponto é só ele. O Marcão não é treinador de futebol. Ele não quer ser treinador de futebol. O Fluminense tem uma maneira de jogar sem um treinador de futebol. Eu prefiro ter um treinador. É sobre isso. Tudo bem, tá tudo certo. É isso. Eu entendo seu ponto de vista e realmente o Marcão, de fato, nunca demonstrou interesse em ser efetivado, ser treinador de verdade. Inclusive, em algum momento o Mário Bittencourt até falar isso na coletiva, né? Olha, eu vou te efetivar aqui, mas você sabe que no momento que eu precisar trocar e te demitir, eu vou demitir. Você quer? Aí ele falou, não quero. Prefiro Claro continuar. Prefiro continuar meu trabalho, né? Ô, Sérgio, ô, Rafa. Não muda meu nome, mas não muda meu sexo, não, hein? Que isso. Zoeira. Se fosse você, eu não sei quanto o Marcão ganha, mas deve ser um salário muito maior do que todos nós aqui recebemos, né? Soma, a gente multiplica. Não ganha o milhão lá do Zubeldia, do Renato Gaúcho, mas ganha um salário que faz viver muito bem com seus familiares. Ele vai entrar para essa ciranda maluca de treinador de futebol brasileiro e começando, ainda mais o Marcão que já está há muito tempo no Fluminense e o mercado pode entender que está meio viciado. Ele vai sair do Fluminense e vai para onde? Ele vai para o 15 de Piracicaba, vai para o Arimateia. Ou ele fica no Fluminense, porra. Clube onde ele fez a carreira, ganhando um salário bom, com as pessoas que ele gosta. O Marcão não tá errado não, bicho. Agora, é uma decisão dele. Se ele quer ser um funcionário do clube, ele precisa decidir. Ele quer ser funcionário do Fluminense ou ele quer ser técnico de futebol? Se ele for técnico de futebol, ele vai ter o risco de ser mandado embora. Aí ele vai perder esse, praticamente, serviço fixo que ele tem. Quantos anos está no Fluminense? Então, a decisão de ser treinador cabe ao Marcão, não cabe a gente. Ele tem que dizer se ele quer ser ou não. E, inclusive, talvez não 27, mas para 2028, ele vai embora, né? O Thiago Silva vai virar treinador e a gente sabe que eles têm já um acordo verbal de que o Marcão será o auxiliar do Thiago Silva, né? Isso é conhecido, é de conhecimento público. Então o Marcão não ficará no Fluminense, muito provavelmente, a não ser que o Thiago seja treinador do Fluminense, talvez lá para 2028. Vou deixar o Quintela falar, porque o Quintela é o que discorda do Leandro Dias, e eu acho que traz um debate legal, traz um antagonismo na opinião, traz a democracia, né? Quintelão, por que Marcão deve ser técnico do Fluminense? Então, é importante colocar algumas considerações antes, né? Lá no grupo a gente está trocando a ideia, eu não acho que o Marcão tem que ser o técnico do Fluminense. O que eu acho é o seguinte, eu não acredito que a contratação de um treinador agora, isso aí vamos considerar que a gestão do Fluminense é uma gestão que tem um planejamento, né? Vamos pensar assim, porque se a gente for pesar isso, é até perigoso deixar os caras fazerem qualquer contratação de técnico nesse momento. À beira de uma disputa importante, de títulos relevantes, da possibilidade de ser campeão de uma Libertadores. Você deixar o Mário, com a capacidade que ele tem, contratar um treinador, a chance de tudo ir por água abaixo é muito, muito grande. Muito grande. Então não estou nem considerando isso, que é um problema. O que eu considero é o seguinte, eu não acredito que nesse momento a contratação de um treinador vai dar ao Fluminense a capacidade de fazer um trabalho que vai dar resultado, né, em curto prazo, porque a gente já tem um jogo contra o Platense daqui a uns 3 semanas, não é isso? Pela Libertadores. Temos os jogos do Campeonato Brasileiro no meio de semana e final de semana. Então eu não acredito que um treinador possa implantar um conceito em tão pouco tempo. Então, para mim, contratar um treinador agora seria necessário dentro de um contexto que não é esse contexto que a gente está vivendo agora. Por quê? O que se espera de um treinador, de um trabalho? Não vou nem falar de um treinador. E sobre o Marcão, o Leandro, acho que ele acabou acertando depois da fala dele, porque ele fala assim, o Marcão não quer ser técnico, isso é uma coisa. Agora, técnico ele é, porque ele tem todas as certificações, ele tem até o EFA, o Marcão. Muita gente não sabe isso, o Marcão tem o EFA. Então, assim, ele tem os certificados, mas ele não quer realmente ser técnico. E eu entendo também, eu não vejo isso como um demérito, sabe? O cara tem o direito de fazer que nem fez o Milton Cruz lá no São Paulo. Eu quero ser um auxiliar, eu quero ter uma carreira no clube. Entendeu? Não tem o menor problema, não vejo problema nenhum nisso. Né? Agora, realmente, você pensar numa temporada 27 com o Marcão, nessas condições, não tem sentido nenhum. Você tem que contratar um treinador, e eu sou favorável a isso. Eu só acho que para agora, dentro do contexto que a gente está vivendo,
é o contexto que a gente está vivendo agora, nesse momento, de uma Libertadores batendo na porta, jogos decisivos, Campeonato Brasileiro, também a gente ali, de certa forma, bem posicionado, vindo de duas excelentes atuações, três, né? Foi contra o Palmeiras que ele estreou, o Marcão? Foi contra o Palmeiras? Foi, né? Foi. Tivemos uma partida contra o Palmeiras, que a gente enfrentou um grande adversário, lutando pelo título. Fizemos uma partida que a gente viu o resultado e viu desempenho, né? A gente sabe que no futebol o resultado ele é muito mais forte do que o desempenho. Ele fala mais alto do que o desempenho. Mas quando você consegue agregar as duas coisas, e eu acho que contra o Rivadavia, considerando que era uma Libertadores, considerando que era um último jogo, considerando todo o contexto da partida, expulsões, cara, foi uma partida do Fluminense consistente. Então, assim, para além dos riscos do Mário fazer essa escolha, eu não contrataria um treinador agora, por quê? Porque eu não consigo ver um trabalho sendo feito em tão curto prazo, um conceito sendo aplicado. Então, para mim, não faz sentido. Eu acho que a gente perdeu o fio da história. O fio da história era antes da Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, quando me perguntavam assim, você é a favor... Isso antes do negócio do Zubeldia desandar de vez. Você é a favor que tire agora o Zubeldia? Eu falei, cara, como? Você deu para o Zubeldia 45 dias, quando não era para dar, porque o trabalho está morto. O trabalho morreu há muito tempo. Eu acho que até antes do Leandro, eu lembro que eu já falava que o trabalho estava morto. Eu e o Sérgio tínhamos até esse debate, né, Sérgio? O Sérgio dizia que não, o trabalho tinha que ter continuidade. Eu dizia, Sérgio, não vai adiantar, o cara morreu essa porra. Tipo assim, então assim, eu pra mim já tinha morrido há muito tempo, então eu tava até aceitando entubar o Zubeldia, só que chegou a um ponto que não dava mais para aceitar nem entubar, porque o negócio desandou completamente. Só veio a declaração do Guga. O Guga falou isso, falou que como é que o Guga disse? Ele disse assim, às vezes as coisas não acontecem, a gente não entende por quê, mas estava claro que era melhor substituir o treinador. Então assim, o Marcão com o Thiago, não sei se é o Thiago, se é o Marcão, eu acho que o Thiago tem influência, óbvia. O Thiago mesmo falou ontem, gosta muito de tática, que o Marcão dá liberdade para ele. Ele falou sobre isso. Teve duas atuações muito boas. E eu estou falando hoje, né, independente do que vai acontecer aqui para frente, se o Fluminense for eliminado pelo Platense, eu vou estar aqui dando a cara para falar, olha, eu fui favorável porque para mim não fazia sentido a contratação de um treinador naquele contexto. E não há mesmo, para mim, porque eu não acredito que nesse tão curto período o treinador vai chegar, vai implantar um conceito, vai fazer algo muito diferente do Marcão ou algo melhor que o Marcão. Sabe? Eu acho que o que ele vai tentar fazer é o que já estava sendo feito, manter o 4-2-3-1 lá do Zubeldia, de repente fazer uma leitura ou outra. Eu não acredito que jogador da base vai jogar, eu não acredito que ele vai ter coragem de colocar Riquelme, ninguém vai ter coragem de fazer isso, porque isso é algo institucional. Para além desse problema, tem uma outra questão, né? O Mário contratando um treinador. Gente, os nomes que eu estava ouvindo aí, inclusive do Tite, é surreal. Então, assim, vocês já pararam para pensar nessa possibilidade de acontecer isso e desandar tudo? Eu ouvi falar em Roger Machado, eu ouvi falar em Tite, cara, eu não ouvi falar em um nome sequer agradável, assim. E eu digo para vocês, até o Sérgio Conceição, que é um nome que eu acho bom, se viesse agora, ele não ia conseguir fazer muita coisa. Então, para mim, por conta da gente ter perdido esse fio da história, um momento histórico para fazer essa mudança, eu acho que agora não faz mais sentido. É tentar ir com o que a gente tem, entendeu? Com o que está ali, que a priori começou bem. E quando eu falo começou bem é porque a gente tem desempenho / resultado. As duas coisas estão acontecendo, né? A gente está vendo desempenho e resultado. Vai continuar assim? Não sei. Sinceramente, eu não sei se vai continuar assim. Essa foi a condição que a gestão nos deixou. A gestão nos deixou numa situação em que a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos. Mas a gente não tem garantia nenhuma com a contratação de um treinador. Correndo o risco de vir um treinador caro, que a gente vai ter que pagar um bom salário, que vai gerar despesas para o clube, que vai gerar multa rescisória, porque a gente tem que contratar um técnico nesse momento para ser campeão da Libertadores. E aí, já pararam para pensar também no quanto isso é perigoso? Porque uma coisa é você iniciar uma temporada 27, você desenvolver um planejamento que eles não vão desenvolver, já adianto aqui, mas pelo menos você tem essa expectativa. Agora, nesse momento, para mim, vai dar merda. Então, assim, eu acho isso, cara. Não é que eu acho que o Marcão tem que ser o treinador para 27, eu não acho isso. Eu acho que a gente tem que contratar um treinador. O meu sonho é que os caras, pelo menos, sejam coerentes. Se os caras acham que tem que jogar com jogadores que estão aí, que não tem que botar base, que tem que contratar medalhão, que contrate um treinador dentro desse perfil, que gosta de trabalhar com jogadores com esse perfil, que eles pensem num perfil de trabalho. Ah, eu quero um jogo reativo?
Então vamos contratar um técnico que faz esse jogo reativo. Ah, eu quero um jogo mais propositivo ano que vem, então vamos contratar um treinador que tem a ver com isso. O que não pode é contratar o Diniz e sair do Diniz para o Mano, ou sair do Abel para o Diniz. Esse tipo de coisa não existe. Então é isso, entendeu? Não é que eu acho que o Marcão tem que ser o técnico para 27. O que eu acho é que a gente perdeu o fio da meada, a gente perdeu o momento histórico para fazer essa mudança, e agora é tocar com o que tem, entendeu? E o que me resta, Leandro, o Rafa, amigos, né, Serjão, é a fé, cara. Eu fiquei com fé, eu tô com fé de torcedor. Me sobrou a fé de torcedor. É só isso que me sobrou. Não tô com expectativa, eu não tô achando que o marconismo está no ar. O Marcão está fazendo algo, não está fazendo nada. O Marcão, simplesmente, eu acho que, até acho, Leandro, que as substituições do Marcão, pelo menos, têm conexão com o que acontece em campo. Isso, para mim, já é uma evolução. O cara substituir o que está acontecendo no campo é uma evolução. É o suficiente? Não, pô. Isso é o básico que se espera de um trabalho, de um treinador. E o Zubeldia nem isso estava entregando. É um absurdo que o Zubeldia fazia. Então, pelo menos, tem conexão com o que está acontecendo no campo. Já é uma evolução para mim. Mas é pouco, concorda? É pouco. Não, eu queria complementar, porque, assim, na verdade, o Quintela está sendo pragmático. E, assim, o receio do Mário Bittencourt em contratar é muito grande. Então, eu também tenho esse receio. Não apenas com a contratação de um treinador, mas a contratação de jogadores. Mas o próprio Quintela concorda que o Fluminense precisa ter um técnico para 2027. E quem vai contratar é o Mário. Então, se ele não errar agora, ele vai errar depois. Se o medo é esse... então, assim, a gente adiar o inevitável. Mas agora a gente está numa Libertadores, cara. Eu acho que o erro vai ser... A chance de erro é maior por conta da pressão. Foi o que nem fizeram com o Castilho. Cara, eu também achava que quando o Mano Menezes, o Fluminense ia ser rebaixado. E o Fluminense melhorou com o Mano Menezes. Então, porque tinha um treinador. E eu não gosto do Mano Menezes. E eu duvidei daquele trabalho. Quando contratou, achei que ia dar merda. E não deu merda. O Fluminense melhorou. Ele teve autonomia, coisa que todos os treinadores têm. Barrou a velharada, colocou alguns garotos e a gente escapou do rebaixamento. A questão, que eu discordo do Vilela, mas eu entendo o pragmatismo dele. Quando ele usou a palavra fé, eu entendi mais ainda. Só que eu não posso falar de fé e profissionalismo ao mesmo tempo. Ou a gente tem racionalidade para avaliar, ou a gente torce. Então, assim, o Marcão... Mas não tem profissionalismo, essa é a questão. Eu não espero isso. Eu sei, mas a gente tem que cobrar para ter. Porque se a gente falar, não vai, esse Fluminense aí não tem mais jeito, então, cara, a gente vai ter que torcer para ser campeão sempre de maneira imponderável. É a bola que entra, é o adversário que é fraco, é sempre torcer para a exceção acontecer. O que aconteceu em 23? Nós fomos campeões em 23 com um time que era uma exceção, o time mais velho da história da Libertadores a ganhar a competição. Eu luto contra isso, eu luto para que tenha processo. Ah, mas o Mário é incompetente. Pô, então a gente vai criticar o Mário incompetente. Agora a gente não pode deixar que, como o Mário é incompetente, é melhor a gente não ficar cobrando o profissionalismo, não. Aí, cara, aí não tem análise, aí não tem debate. É apenas aceitar a merda que o Fluminense está e vamos nessa. Se eu aceitar isso, aí, porra, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu tenho que manter aí a minha visão. Eu concordo com a do Quintela, porque ele usou duas coisas que me convenceram no ponto de pragmatismo e fé. O Mário é fraco. Pode trazer um cara pior do que a gente está. Pode. Mas a gente tem que cobrar para trazer um técnico bom, pô. A gente não pode simplesmente aceitar que o Mário é uma porcaria. Porque se é assim, Leandro, a gente não vai ganhar Libertadores, então. Porque a gente vai Libertadores com o Mário. Vai lá, eu não acho. Eu acho que mesmo que se a gente trouxer um treinador, ele não tem tempo hábil para fazer um trabalho. Então, assim, qual é a questão? Mas antes do jogo com o Palmeiras, você tinha certeza que o Fluminense ia jogar bem? Não tinha certeza. Nenhuma. Então, é a mesma coisa. O que eu estou falando é o seguinte... Eu acho que... E também tem uma outra questão, né? A gente cobra resultado de desempenho e, querendo ou não, tá tendo. Então, assim, por que eu vou mexer agora? Mas teve dois jogos, Quintela. Nesse momento, não, eu sei que são 2 jogos. É a amostragem muito pequena para a gente cravar. Não, já está bom, vamos manter. Então, mas é o que eu estou explicando. A gente, querendo ou não, a gente foi testado em grandes eventos. Dois grandes eventos ocorreram. Enfrentar um Palmeiras na condição que a gente enfrentou, enfrentar uma Libertadores numa decisão, cara, acho que o trabalho merece um crédito, querendo ou não. Eu acho que não, pelo tempo, não vai adiantar, assim, que se espera. Futebol, como você falou, tem o imprevisível, né? Tem o imponderável. Eu entendo o teu ponto. Eu seria conservador esse ponto. Eu não faria uma mudança agora com a expectativa de que o trabalho continue evoluindo, digamos assim. Sobre a questão do Mário,
O que eu mais faço é cobrar. Mas eu não tenho esperança. Sou bem honesto com você. Eu cobro, vou continuar cobrando e expondo. Mas a gente não vai ganhar, então, os títulos. Não é que. Eu já volto a falar. Isso aí não tem nada a ver, porque assim, a gente vê. Se não fosse assim, o Vasco correu com o Miranda não teria sido campeão do jeito que foi. O que eu tô falando não é isso, cara. Porque o título é importante, o objetivo principal Mas eu sonho em ver meu clube ser bem administrado, eu sonho em ver meu clube tratar o torcedor com respeito. Para além do título, tem uma série de coisas que por exemplo, eu sonho com o Fluminense um dia ter o próprio estádio. É meu sonho. Eu não me sinto pertencente ao Maracanã. Eu gostaria que o Fluminense tivesse seu próprio estádio. Eu gostaria que o Fluminense tratasse Laranjeiras com dignidade. Eu gostaria que o Fluminense olhasse para o torcedor e colocasse o torcedor como foco de tudo. Vocês querem ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo? Tá cheio de problema. Mas eu vi uma declaração do Pedrinho foda, quando não sei se foi o Piton que mandou o torcedor calar a boca. Ele puniu o Piton. Ele deu uma multa no Piton e tirou o Piton. E ele falou que o torcedor do Vasco é soberano. Eu nunca vi o Mário falar uma porra dessa. Então, assim, o título, claro que o título é importante. Claro que, que o Fluminense tem que ser campeão, o objetivo é esse. Mas, assim, eu gostaria de ver o meu clube me fazendo pertencer ao meu clube, entendeu? Então, assim, essas coisas para mim são vitais, brother. São vitais. Por exemplo, eu defendo a candidatura do Vilela, falei para ele isso, o Vilela até hoje não entendeu, porque ele fica vindo com aquele papo de que não, porque eu sou mendigo, não tenho dinheiro. Fala, Vilela, eu quero um estatuto novo. Entra, bota lá, tem que se cercar de gente boa também, né? Entra naquela porra, faz um estatuto novo, o Fluminense ter, voto online, ser mais democrático, conselho fiscal com maioria da oposição, faz mudança no estatuto. Eu adoraria ver meu clube com um estatuto desse. Então, assim, para além de tudo isso, cara, tem essa parte. Essa parte eu não tenho expectativa. Mas os títulos podem acontecer. Claro que pode. Você citou bem. Olha o Corinthians. O título de 23, pô. Você citou o Corinthians ano passado, pô. Corinthians é uma zona, amigo. Mas não é muito mais legal você ver o Flamengo. Mas não é muito mais legal você ver. Imagina o torcedor do Flamengo. Vendo o Flamengo todo ano competindo em alto nível. E um clube que se reestruturou. Então, assim, isso eu gostaria pra caralho. Mas, assim, sobre essa situação do Marcão é isso, cara. Eu não faria essa modificação nesse momento, porque eu sofri pra caralho, eu acho que tá, querendo ou não, eu tô com uma expectativa de que a coisa continue melhorando. Então, eu tô nessa vibe, cara. Eu entendo o pragmatismo. Eu entendo esse pragmatismo. O que é engraçado, cara, é que não é um contraditório que não vem da discordância. Ele só vem de 2 pontos de inflexão diferentes. Né? A permanência do Marcão. A única coisa que a gente diverge é isso. É a permanência do Marcão. Sim. Mas por quê? Não é que o Marcão vai ser o técnico. Também concordo com o Leandro. Mas por quê? O Leandro ele tá prezando pela filosofia, pelo que ele defende. Né? Então, ele está lutando até o fim para a implementação do que ele acha, né? E eu concordo com o que ele acha ali, que é melhor para o Fluminense. Né? Então, assim, não tem por que eu lutar por outro caminho se esse é o caminho que eu vejo coerência desse caminho. Seria uma traição com os meus valores. Né? Seria traição com o que eu acredito. O que tem, eu já estou partindo do princípio que não vai haver mudança sobre o que ele acredita, que é muito parecido com o Leandro, em vários aspectos, com quem está ali nesse exato momento. Então, para o curto prazo, a gente tem uma solução. Eu juro para vocês, cara, que eu consigo entender os 2 pontos. Muito possível. Por isso que é difícil essa decisão. E eu começo a avaliar risco, cara. Oportunidade por risco. Né? Fazer uma coisa que faz muito no mercado financeiro. Oportunidade versus risco. Cara, se eu avaliar oportunidade e risco, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que uma mudança hoje traria para a gente mais risco do que o que a gente está agora. Vou fazer uma pergunta para o Leandro. Pensando no curto prazo, uma mudança agora, pensando em que a gente tem 100 dias, são 3 meses e 10 dias para uma Libertadores, 100 dias para uma final de Libertadores, e quem vai escolher, e como pode escolher, e se vai ser coerente com o que está acontecendo, o que está dando certo, com uma proposta... Meu ponto é esse. Por exemplo, o Fluminense foi uma proposta que o controle de bola se fez necessário. Por quê, galera? Porque nós temos um time envelhecido, porque a gente tem um Hulk ali na frente. Sim. Porque jogar em cima de marcação alta em cima desse time, esse time não consegue sustentar muito tempo. Esse time não consegue ter muita transição, porque foi um time montado errado. Na verdade, esse time, se a gente olhar bem, ele é
um retrato de vários técnicos, cara. É um deixadinho de um, um deixadinho de outro, um deixadinho de outro. Isso gera uma grande bagunça, cara. A gente tem pontas de força, mas aí também... Porque o Mano queria pontas extremamente físicos e fortes, faltava isso pro Fluminense. Aí depois a gente foi buscar um monte de pontos de 1 contra 1 e um monte de aposta lá fora. Esse é o planejamento, Sérgio. O Fluminense, sabe então, como é que é o planejamento do Fluminense? É a tal da oportunidade de mercado. É isso. Ou outro tipo de oportunidade que não seja só de mercado, mas aí a gente outra história. Aí a gente Não, aí a gente só pensa que pode acontecer isso. Eu não falei qual oportunidade. Não falou. Mas precisar de advogado, depois a gente conversa. Você é um advogado aqui, mas existe oportunidades diferentes no mercado. Pode existir. Então, assim, é muito difícil a gente defender uma filosofia que a gente acredita dentro de um clube que não há nenhuma filosofia de trabalho. E aí o discurso do Quintela ganha força. Né? Ele ganha força. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a resistência do Leandro também. Porque senão a gente não vai mudar nunca. É muito difícil, cara. Isso aí é que a direção do Fluminense nos leva. Ô, Leandro, deixa eu falar uma pergunta pro Leandro. Do acaso. Ô, Leandrão, você consegue acreditar, por exemplo, quando surgiu essa notícia, que eu não sei quem foi que deu, de que o Sérgio Conceição era o preferido do Matheus Montenegro. Você conseguiu acreditar nisso, sinceramente? Por que eu estou te perguntando isso? Quando eu conheço um pouco o Sérgio Conceição, tá? Um pouquinho. E dei também uma pesquisada um pouco, usei IA até para estudar um pouco outras questões que eu não tinha de informação. Cara, basicamente o Sérgio Conceição é um treinador que gosta de jogar com jogadores com média de idade baixa. Extremamente baixa, tá? Que é um pouco do que o Arthur Jorge faz também. Enfim. Muito físico. Muito físico e é um treinador que gosta muito do jogo de transição. E é um treinador também que, cara, campeão de Campeonato Português 3 vezes, campeão da Supercopa Portuguesa 2 vezes, campeão pelo Milan da Supercopa da Itália, campeão, se eu não me engano, pelo Anderlecht na Bélgica, campeão belga, que não é grande coisa, mas tudo bem. Você consegue pensar num cara desse, com um estofo desse, com essa força toda, treinando o Fluminense com essa gestão que usa o treinador como escudo? Sinceramente, você consegue... Para mim, isso aí foi factoide total, enfim. Não tem a menor... Eu não consigo ver a menor possibilidade, a não ser que o Sérgio Conceição queira se desafiar. Agora eu vou treinar um time brasileiro que vai me dar todas as dificuldades possíveis, ele vai pro Fluminense, né? Tentar ser um time físico, jogar em transição com Hulk, Ganso, Thiago Silva, René. Claro que não, né? Eu nem sei de onde surgiu essa notícia, se é que é notícia, especulação. Agora, o nosso ponto de discordância é que eu acho que a manutenção do Marcão, para mim, é risco. Porque quando o Daí Helman sai do Fluminense em 2020, o Fluminense joga um pouquinho melhor com o Marcão e a gente fica ali em quinto lugar, né? A gente se classifica, fica em quinto lugar e vai para a Libertadores. O finalzinho do Roger Machado foi bom, cara. Ele começa a trazer o Ganso de novo e aí o Fluminense acaba sendo eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, ele sai. Aí o Marcão mantém ali. O Marcão, ele mantém o trabalho, geralmente, né? Com alguns ajustes. O próprio Diniz, em 2019, o Fluminense acaba não caindo, graças a Deus, ele faz alguns ajustes ali. O Fluminense estava um time muito frouxo na marcação, com o Alan e o Danielzinho. E aí ele coloca o Yuri para ser mais esse cara do meio campo, forma aquele quarteto com Yuri, Alan, Daniel e Ganso. O Fluminense melhora e se mantém na Série A. Mas também o Marcão já pegou o Fluminense em momentos ruins, por pouco tempo. A gente não lembra porque os momentos foram rápidos porque não foram bons. E aí ele saiu. Eu acho que é risco o Marcão ficar. Também, tudo é risco. Eu entendo quando vocês dizem que, porra, agora que a gente voltou, teve ali um futebol agradável, os laterais, porra, Guga e René jogando bem, o Ganso de novo fazendo parte do processo, conseguimos uma classificação difícil, porra, vai querer mudar isso? Eu não acho que tem que mudar. Eu acho que tem que trazer um treinador que vai se adaptar a esse modelo. E o Marcão pode ajudar como auxiliar que é, o próprio Thiago Silva, mas eu não abro mão de ter um técnico. Essa é a nossa discordância. Mas eu entendo o pragmatismo. O time tá ganhando, não se mexe. Pô, tá bom aqui, tu vai tirar para quê, cara? É pouco tempo, faltam 3, 4 meses para acabar o ano. Eu entendo isso e não invalido.
Aí, como o Sérgio colocou bem, aí é uma questão filosófica, de conceito. O Fluminense ele tem que ser um clube profissional. Ele pode ser campeão da Libertadores com o Marcão. Mas aí, meus amigos, é de novo o raio caindo no lugar. É um time ainda mais velho do que o de 2023 em média de idade. Se vocês fizerem o cálculo, vocês vão ver. Esse time atual é mais velho que aquele de 23. Então a gente seria, se for campeão, mais uma exceção, com um treinador interino. Então a exceção da exceção. É contar demais com o imponderável. E eu não posso fazer isso. Eu estaria ferindo os meus princípios. O Fluminense não tem que ser campeão porque aconteceu. Ele tem que ser campeão jogando bola, tendo ideias muito bem definidas, e pode acontecer com o Marcão, pode. Mas, de novo, para mim é um risco. Nada calculado. E, claro, está muito preso ao resultado e o rendimento imediato. Mas, Leandro, você sabe como que é difícil isso, né? Até ser muito coerente. Difícil, eu concordo contigo. Procurar ter uma escolha coerente. Eu estava pesquisando alguns treinadores, fiz até alguns vídeos de alguns treinadores que eu achei que poderiam aparecer, que surgiram no nome da live. Cara, e tem um treinador específico que joga com retenção de posse de bola, né? Não é um time de transição, marca um pouco mais alto do que esse time do Fluminense, é uma característica um pouco diferente, ele teria uma certa dificuldade, mas o nome, só quando eu levantei o vídeo, o nome já veio com muita rejeição, baseado em percepções muito rápidas, né? Porque ele é parecido fisicamente e na nacionalidade do Zubeldia, que é o BKSS. Né? O BKSS é um cara de muita posse de bola, é completamente diferente do Zubeldia, ele não joga transição. Né? O time do BKSS é posse de bola no campo adversário, um pouco mais de pressão do que esse time do Fluminense agora, que eu acho que a gente teria uma certa dificuldade. E ele tem uma valorização do 10, né, que normalmente é baixa, perto dos volantes. Né? Normalmente tem a característica de baixar. Ele joga com menos o 10 entre linhas, né, com menos o 10 vingante, apesar do argentino, e mais um 10 organizador. Né? É a característica dele. Seria uma escolha, taticamente, dentro do que a gente está buscando, tem uma certa coerência. Tem dificuldade de ser um gringo chegando agora, que eu trabalho no mercado brasileiro. Né? A pessoa fala, pô, mas do Equador ele fez péssima Copa do Mundo. Amigo, ele classificou o Equador em segundo lugar. O Equador nunca na vida tinha se classificado em segundo. Bem na frente da seleção brasileira, e saiu para o México. Ganhou da Alemanha. Saiu para o México, que era o vendedor da casa. Né? Uma defesa Então, assim, é um time interessante. Cara, mas ao mesmo tempo, esse cara, que a gente tem que avaliar esse apoio, não viria com esse apoio, cara. Esse cara viria com uma desconfiança enorme da torcida. Então, tem esse fator ainda, que tem que trazer um nome... Tem outro fator, Sérgio. O BK7 tem outro fator. Ele é um São Paulo 2.0. Tem o fator, ele é meio maluco. Caralho, ele é meio maluco. Não, eu sei. Eu sei que ele é meio maluco. Eu sei que ele é Mas meio eu tô com um comentário aí que eu acabei de ver do Guilherme Borges. Mas taticamente, cara, ele é parecido com o que a gente tem e o que a gente propõe. Taticamente ele é parecido. Esse comentário, para mim, eu acho que resume, né, de uma forma bem clara o que eu penso. Eu acho que a saída do Zubeldia, não porque os jogadores não gostavam dele, eu acho que já não acreditavam no trabalho dele. Eu acho que trouxe esse up para os atletas. Porque o Marcão, me desculpe, qual é o trabalho do Marcão? Qual foi o trabalho que o Marcão fez? O Marcão fez isso, tal, mudou muito o time. Ele fez pequenos ajustes, o beabá e pronto. Então, eu tô com o Guilherme. Com a entrada do Ganso, cara, que muda o time, sair com a entrada do Ganso, automaticamente você baixa a criação, você bota uma criação buscando ali no volante e você tem retenção de posse de bola. Né? Sérgio, mas eu, assim, que eu deixei muito claro aqui, eu não vi também mudanças com o Marcão, e eu não vou me arrepender, porque eu não tenho como me arrepender. A minha situação é essa, eu estou numa situação, como torcedor, e analisando também, que, cara, me colocaram nessa situação. O que eu alertei como comentarista, que nem o Leandro, que nem o Sérgio, é que essa mudança, quando deveria ter sido feita essa mudança? E ainda falei, se não for feita antes da Copa do Mundo, acabou. Não quer dizer que vai ser eliminado, não quer dizer que não vai ganhar nada, mas você com certeza dinamita uma possibilidade de começar um trabalho realmente do zero. Você tinha 45 dias, não 45 dias, mas você tinha pelo menos ali 25 dias, 20 a 25 dias, para fazer uma intertemporada, né, para o treinador se adaptar aos atletas, conhecer os atletas,
desenvolver um trabalho, apresentar um conceito para os atletas. Você ainda teria esse período, ainda você teria também esse período agora, antes do segundo jogo da Libertadores. O Fluminense tinha boa chance de melhorar o desempenho dele, não ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, como foi. Enfim, porque aquilo ali foi mão do treinador, claramente, trabalho horroroso. Então, assim, eu defendo aquilo ali. O que se acontecer uma mudança do Marcão e o Fluminense for eliminado, eu não vou dizer que foi por causa da mudança do Marcão. Eu não vou chegar aqui e falar assim, porque para mim, daqui para frente, tudo pode acontecer. Até nada. Entendeu? Você pode contratar um treinador e ser eliminado já no próximo jogo pro Platense, ou porque não deu certo, adaptação, alguma coisa do tipo, ou então o próprio Marcão desandar a partir de agora, porque a gente não tem, na minha opinião, gente, é o seguinte, a gente não tem mais tempo para trabalhar nada. A gente não tem mais tempo para implantar um conceito de trabalho. Então, tanto o Marcão quanto quem vier vai ter que fazer esse time jogar muito mais na questão anímica, né, nas mudanças durante o jogo, na coerência de uma mudança de uma peça que não está bem, trocar por outra, entendeu? Porque nem variação tática o cara tem como trabalhar com esse pouco tempo que a gente tem pela frente. O cara não vai chegar aqui e vai fazer um 3-5-2, né, uma variação de 3-5-2 para um 2-4-4. Não, Quintela, eu discordo que tem pouco tempo, cara. Eu não acho que tem pouco tempo, não. O Fluminense vai ficar... Ele joga agora com o Remo, depois vai ter uma semana com o Atlético Paranaense. Esse ano a gente ainda tem 2 datas FIFA. O calendário vai ficar parado durante um longo período. Em setembro e outubro, depois em novembro também. Vai ter 2 semanas para poder trabalhar aí, 15 dias. Eu não acho pouco tempo, de verdade. Eu acho que a nossa discordância é, para vocês o risco é maior contratando um treinador. Para mim, o risco é maior manter o Marcão. Acho que essa é a diferença básica. Pensando no Fluminense ganhar a Libertadores. Não estou pensando... O conceito é filosófico, lógico, é para sempre, mas eu quero ganhar Libertadores. Eu acho mais risco o Marcão ficar do que contratar um técnico. Eu acho que essa é a nossa discordância principal. Sim, sim. E também a questão do tempo de trabalho, que eu também acho que é pouco tempo. Sim, eu acho que há tempo para poder esse time encorpar mais. Não, eu argumento de tempo eu também estou com o Leandro. Eu acho que não faz muito sentido, não. Até porque, por exemplo, para o próximo jogo da Libertadores são 3 semanas, gente. Então. Mas tem os jogos do brasileiro, Rafael. Não, mas brasileiro a gente não vai ganhar nada. Se o foco é. Não, mas os caras vão ter que botar o time para jogar, Rafael. Cara, mas ele tem 3 tempo semanas de trabalho para trabalhar a ideia dele. Tempo de trabalho Sim, o brasileiro, o Fluminense, ele precisa manter um nível ali para ficar entre os 5, né? E é uma forma de você também ganhar. Não é a Libertadores, confiança. O foco principal. Vocês acham que a gente tem condição de botar time reserva? O time misto? Mas é o que vai acontecer. Eu acho que ele não vai com o time titular contra o Remo, por exemplo. Competitivo com o time reserva. Não, acho que vai. Contra o Remo vai. Vocês acham que ele vai botar o time titular absoluto? Não, mas por quê? Ele vai para alguns. Mas por que poupar? Depois pode Thiago Silva. Controle de carga. Sim, Thiago Silva, os velhos. Mas, por exemplo, o joga com o Remo sábado. Galera, depois joga com o Atlético Paranaense no outro domingo, não é isso? Contratação de técnico, para mim, galera, é no início da temporada. Esse é o ponto para mim. Início de uma temporada eu contrato treinador. Esse é meu ponto. Eu gosto da ideia, inclusive, do treinador permanente por causa disso. Porque se o trabalho não der merda, né? E eu acho que a gente tem que dar o cara pelo menos 6 meses. E passou de 6 meses, 7, 8 meses, o trabalho deu merda, tu usa o técnico permanente para sustentar até o fim da temporada. Eu gosto dessa ideia. Então isso também como premissa eu concordo com você. É conceitual. Esse cara tem que querer ser técnico. Só que isso não é regra, né? Querer ser. Não, embora, Leandro, veja bem, eu não sou conservador no sentido de que o técnico não possa ser demitido. Se o trabalho tiver uma merda, literalmente, não tem, e você vê que não tem jeito, tira com 4 meses, irmão. Porque tem essa situação também. Por exemplo, o Diniz, em 2024, se a gente continuou mais 3 jogos ali, a gente tinha sido rebaixado. A parada entrou por um caminho que era só derrota e não tinha mais jeito. Então, assim, tinha que fazer aquela mudança, tinha que fazer aquela intervenção que o Mano Menezes fez. O Mano Menezes foi manager. Ele não foi só técnico, ele mexeu na porra toda. Então, assim, ali foi foda. Mas, assim, o normal, o natural, se tu não estiver correndo risco de rebaixamento e o trabalho, pelo menos, tiver alguma coerência, é você deixar o cara, pelo menos, trabalhar, fazer o trabalho dele. Mas eu entendo. Mas eu assim, de verdade, gente, eu não acho que o Marcão evoluiu para ser treinador do Fluminense. Eu quero ganhar Libertadores, eu acho que a gente tem que ter um treinador, sabe? Assim, eu, sinceramente, é aquilo, a discordância é essa. Eu acho que é um risco manter o Marcão. Eu acho mais arriscado. Eu acho que a evolução do Marcão se chama Thiago Silva. Para mim, assim, não dá para a gente cravar isso e não quero também ser desrespeitoso, né? Porque você está
está falando uma coisa de fora e é um profissional Cara, que está lá trabalhando. Né? Então, o Campinho tem que ter falou, cuidado Sérgio, com isso. O que o Campinho ele tá colocando aí, Antônio O Campinho, Campinho, monta aqui o superchat do Campinho. Se o Fluminense jogar mal contra a Remy Atlético Paranaense, vai estar todo mundo pedindo, será que o Marcão, será que foi uma boa ele ficar? Isso é a galera, a torcida, né? Vai. Eu vou estar com a minha opinião. Claro que vai. Então, vou estar com a minha opinião. Porque para mim, a questão não é essa, cara. O que eu estou explicando aqui, para mim, eu não tenho expectativas de evolução do Fluminense com o Marcão e nem contra o técnico. Sabe qual é o problema também? A gente tem que pensar o seguinte: futebol não é só você organizar um time, você ter conhecimento tático. A gente viu, por exemplo, o Milton Mendes. Vocês lembram do Milton Mendes? Milton Mendes tinha todos os certificados, vocês podem imaginar, e foi o primeiro treinador brasileiro a ter certificado UEFA. E o Milton Mendes é um treinador ruim. Por que ele era um treinador ruim? Porque ele não tinha a gestão de pessoa. A gestão de pessoa do Milton Mendes era muito ruim. Em vários aspectos. Tá? Eu conheci um profissional de imprensa que falou para mim como é que ele trabalhava no Vasco. E ele falou, o Quintela, ele perdeu o grupo com 1 mês e meio de trabalho. E por vários aspectos. Desde liderança. Tanto é que vocês viram que culminou com aquela agressão do Rodrigo com ele lá. Então, que é um outro vagabundo. Aquele Rodrigo não vale porra nenhuma também, né? Tô falando de um cara que não vale nada, mas enfim. A briga aí é briga. Um cara mau caráter e tudo mais. Enfim, mas o Milton Mendes é um exemplo clássico disso. Né? De um cara que tem certificação, que entende o jogo pra caraca. Vocês já viram tem um programa que participa o Lisca. Vocês já viram o Lisca analisando o jogo? Cara, o Lisca dá show, cara. Só que o Lisca, como treinador, ele tem os problemas dele. O Mano Menezes, então, assim, cara, as entrevistas dele eram ótimas. Ótimas, excelentes. O jogo do Mano é foda. Exatamente. Só que ele entendia depois que acabava o jogo. Não, a vontade era chegar na coletiva e falar assim, porra, mano, mas se tu viu isso tudo, cara, se tu entendeu isso tudo, o Mano era foda, não. diferente quando tava lá dentro do campo, né? Mas assim, só para concluir, o que eu quero falar é o seguinte, o jogador brasileiro, acho que no mundo no geral, esse fator humano tem que ser levado em consideração. Um grupo derruba treinador e abraça o treinador. Então, assim, no Brasil essa parada parece pior. Parece que os caras são mais mimados do que a gente vê na Europa, por exemplo. Né? Você vê que o jogador chora com crítica de rede social. Há pouco tempo a gente viu o Otávio fazer um textão dizendo que ele era um ser humano e não sei o quê, o cara ganhando 600 conto por mês, reclamando de gente que pega o trem todo dia de manhã para ir trabalhar e ganhar 2 salários. Ou um salário mínimo. Então, assim, o jogador é assim. Então, quando você muda um comando técnico, você também tem que consultar esses malandros. Por quê? Porque, inclusive, a gestão do Fluminense é muito baseada nessa relação com os atletas, que é um outro problema. Eu duvido que no Palmeiras seja desse jeito. Entendeu? Mas no Fluminense é. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado em como a gente vai fazer essas mudanças num momento como esse. Você tá com medo do Mário, né, Leandro? Eu te entendo. Rapaz... Mas eu tô com medo do Mário e do Marcão. Eu tô com medo desse grupo de jogadores também, entendeu? De não aceitar uma mudança. É um vestiário pesado, gente. É um vestiário pesado que é capaz de boicotar um técnico. É um vespeiro do caralho, entendeu? Eu acho que no final, cara... Esses caras não sofrem que nem a gente não, Leandro. Não, isso que você falou, a gente, muitas vezes, eu falo nós, todos nós mesmos, a gente... por muitas ocasiões, a gente acaba supervalorizando também o trabalho do técnico. O jogo é dos jogadores, cara. Entendeu? O jogo, principalmente, é dos jogadores. A gente, muitas vezes, o fulano errou, o cara culpa o técnico. Meu irmão, o cara tá na cara do gol, o cara errou a bola, a culpa é do técnico, sabe assim? O jogo é dos jogadores. Técnico é, sei lá, 20%, 30%, não sei como quantificar isso. Agora, técnico perde jogo. Muito mais do que ganha. E aí que eu tenho medo. E aí que eu tenho medo. O Marcão, contra o Platense, aí faz uma cagada, pronto. O que não impede um treinador... O que não impede um treinador também chegar e fazer uma merda, porque o Mário para escolher é complicado. Mas é isso, é o receio do Mário, mas eu tenho o receio do Mário. O meu receio é do Mário e do Marcão. A minha situação tá pior.